morava na minha casa, não morava nem aqui, eu morava lá numa casinha lá embaixo no... E aí ele dormia no chão, aí uma vez caiu um barranco, ele ficou no meio da água, em cima do colchão, e a minha vida era assim, bastante difícil, até hoje, mas não é tanto, né? E aí tinha dia que ele levava pedaço de carne seca, que ele trabalhava no frigorífico, escondido na bota e nós fazíamos e comia. Na véspera do acidente dele, eu tive um sonho, que eu trabalhava lá no 30, que eu ia passando debaixo daquele retorno que tem lá, que tinha um homem caído, todo enfaixado, do pé à cabeça. Isso era uma sexta-feira. Quando foi no domingo, o teu pai, Toninho, ligou para mim que o Zé Pires tinha sofrido um acidente. Aquilo ficou na minha cabeça até o dia de hoje. Eu nunca esqueci, nunca, por esse motivo. E quando a primeira filha que eu ganhei, que é a Ângela, ele, quando foi de madrugada, que ele soube que eu estava para ganhar neném, ele foi lá, só achou o rastro meu e voltou nervoso para casa. Aí andou falando que disse que o mundo estava abaixo, que acho que eu tinha passado mal. Levou até um frango para mim fazer a canja e não encontrou eu em casa. E a esposa dele estava esperando a Nilceia também. Daí 17 dias ela nasceu. Então ele é muito ligado comigo, porque sempre, toda vez, ele sempre vinha aqui, dormia comigo, passava a noite toda conversando. Ele é um lutador, né? Um guerreiro mesmo. É um guerreiro mesmo, pode ter certeza disso. Quando ele casou, eu era pequenininho ainda. De quando ele vendeu a batata dele em Pinheiros e comprou um bonezinho pra mim. Cedo eu estava na cozinha, ele me chamou, mandou buscar a carteira dele no quarto e estava numa caixa que ele guardava roupa. Fui lá, pensei que era dinheiro e era o bonezinho azul que ele trouxe pra mim. Aí eu fiquei lá e não tinha coragem nem de voltar na cozinha. Aí adorei o presente. Foi o irmão que mais a gente conversava mais, se dava mais bem, foi com ele ainda. Ele ia ajudar nós no serviço, eu ia ajudar ele. Às vezes, quando ele trabalhava no laria, eu ia queimar forno para ele lá, que ele pedia. Levava café de madrugada para mim. Nós ia trabalhar com peso, ele era mais forte, vinha ajudar nós. E a carregar carvão, que puxava pro sogro dele. Fizia muita coisa junto já. Nossa, eu nem gosto de falar. Me chamaram aqui, eu que socorri ele lá, daí ele falava que para mim não correr. Eu falava que eu ficava contente de ele estar falando. Eu nem gosto de lembrar muito disso. Aí depois fui visitar ele no hospital de novo, ele precisou assinar para fazer a cirurgia da coluna dele. Também foi outra preocupação, mas graças a Deus ele conseguiu andar. Uma vez ele foi em Calcaia e estava esperando carona. Aí um amigo dele ofereceu carona para nós, ele bêbado, vamos para nos desfazer do cara. Pegamos carona, o cara bateu no caminho, ele falou, vai firme, que senão esse cara vai bater. Justamente bateu na estrada e quase que eu me machuquei, ele também bateu a testa e graças a Deus não aconteceu nada. Aconteceu muita coisa na gente já. Nós somos uma família
simples, lá no sítio, nascido e criado lá no sítio. Meus pais, eu tinha meus irmãos, meus pais já faleceram, o casal. Eu tinha meus irmãos lá, que era o Toninho, o Ernesto já faleceu, o Benedito já faleceu. E tem agora o Toninho, e tem a Rita, minha irmã, e a Rosalina, minha irmã, que mora no Mato Grosso. Então eu, o Zé Filho, eu tive mais afeição por ele, não sei porquê, porque nós dormíamos até juntos na mesma cama. Lembro até hoje que a cama era forrada com uma porta de casa e o resto com taquara. Nós tínhamos uma coberta que nós dividíamos aquela coberta, porque um lado não dava para o meu pé e outro lado dava. Então uma noite era eu que dormia, outra noite era ele que dormia. Então nós tínhamos essa posição. Levantávamos cedo, ia para o paiol, bater milho, debulhar milho, malhador que chamava. Cozinhar, fazer sabão de cinza, que nós usávamos sabão de cinza. E daí, depois daquilo, nós íamos para o serviço. E como meu pai faleceu com 50, nem 50 anos não tinha ainda, ele já era um pouco doente, então ele só levava comida para nós no serviço. Então a gente escutava o meu pai chegando, aquela fome, a gente escutava o subeuzinho dele, sabe? Pode saber, chegou o almoço, então vamos lá para nós almoçar, para nós aguentar o resto do dia. Então nosso pai fazia esse trabalho com nós. E eu era tão ligado com ele que era para carrear, barrear milho da roça para casa, era para barrear batata da roça para casa, escolher batata durante a noite. E nós vivíamos sempre juntos. Eu lembro uma historinha dele que ele, quando o serviço era meio pesado, ele se escondia um pouco, até que o serviço amenizava um pouco. Mas era tudo numa certa brincadeira que nós levava tudo aquilo. Ele se escondia um pouco no meio do milharal, no meio das plantas, no meio da matinha, até aquele serviço mais pesado amenizar um pouco para ele poder entrar na luta na hora. Isso aí, como diz, ele fazia comigo e com os outros empregados que tinha no meu pai, que estava plantando batata, dependeu de lombar saco de batata, saco de adubo, ele caía fora, dizia, não, isso não é comigo, não. Ele disse, eu vou um pouquinho ali, mas ele ia se esconder um pouquinho até a gente conseguir ampliar aquele serviço, assim, eu lembro disso aí. Aí nasceu o filho dele e ele deu uma febre nele, muito ruim. Eu fui dormir uma noite com ele na casa, que ele morava no paialzinho do sogro dele, e ali a gente ficou cuidando dele, ele com aquela febre e tudo. Então eu fiquei assim, com muito cautela por ele, e hoje eu não esqueço de visitar ele uma vez por mês, pelo menos. Gosto de levar uma visitinha para ele, então eu pensei, vamos fazer os 80 anos dele, porque ele merece, porque eu tenho muito carinho por ele, pela família toda dele. Desejo para o meu irmão muita felicidade, mas que se repita muito mais vezes essa data, e para a gente conviver junto muito mais tempo, e que seja a pessoa que ele sempre foi comigo, com os outros e com meus filhos também, que ele gosta muito da nossa família, inclusive até do meu neto. E é o que eu desejo para ele e para toda a família dele. Então por isso que a gente está hoje aqui, nesta recepção, homenageando o meu irmão José Sebastião Pires, que está completando seus 80 anos de vida. Nosso muito obrigado pela família Pires, que mais do que isso merece. Obrigado e que Deus abençoe a todos.